Eu vou soltar pra vocês aqui só... como eu tô chamando as pessoas ao reconciliamento, para as pessoas aceitar o sacrifício de Cristo, né? E vou soltar um versículo pra vocês. Tem hora que eu tô branquinha, tem hora que eu tô vermelha, né? Então, ó. Isaías 56. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está por perto. O Messias, o Consolador. Ainda não saiu da terra não, ainda há chance, ainda há oportunidade. Para que nós o quê? Para que nós busque ele, entendeu? Ele ainda não aconteceu o arrebatamento para que ele saia da terra. Mas assim que acontecer, ele sairá da terra. Então, ele tá por aqui, busca ele. Vai para uma igreja, aceita Jesus. E agora eu vou pro livro de Cantar. Aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida, né? Só eles nos pode conduzir à vida eterna. Ó, como eu falei sobre o quê? Sobre o ímpio, né? Vou ler esse versículo todinho, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está por perto. Glória a Deus. Deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É o que Cristo chama nós. Ele é grandioso em nos perdoar, em nos dar perdão. Ele chama o quê? Todas as pessoas reconciliamento. Todos nós, entendeu? Olha o que é que eu falei pra vocês ontem, que eu ia ler o livro de Cantares, só que ontem eu não li, né? E hoje, né, eu tenho que ler, né? E vou ler também, ainda vou ler o livro de Coríntios, né? Porque Cristo... Primeiro eu soltei pra vocês ontem no vídeo o sonho de uma rosa, não foi? Ainda soltei... Eu vou soltar o sonho dessa rosa de novo, vou soltar o versículo, que eu tô mesmo na frente dele, ainda vou soltar outro versículo, para que vocês compreendam o que é que eu tô fazendo na internet, porque o que foi que Cristo me pediu, e o que é que eu tô fazendo amando dele. Ele que manda, né? Ó. Eu sonhei que eu tava numa casa, só que eu não tava me sentindo bem, porque senão eu vou embora pra minha casa. E eu vim andando, né? Quando eu cheguei na frente da minha casa, eu olhei pra cima do teto da minha casa, eu vi uma rosa com as cores do céu. Ela era branca e azul. No lado dela era azul e o outro lado era branco. Numa pérola dela, ela era bem grandona. Ela era do tamanho da sala da minha casa. Minha casa tem 5 metros de largura. Era 5 metros de largura que essa rosa tinha, entendeu? E quando eu olhei pra ela, né, na pérola dela branca tinha um arco-íris. Um arco-íris que na Bíblia fala que arco. Na Bíblia é escrito arco-íris como arco. Então, e essa rosa tá escrita no livro de Cantares, ó. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Agora, embora para a parte... Outro versículo aqui, versículo 2. Li o versículo 1, agora eu vou ler o versículo 2. Aí, olha o que ele fala, ó. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Vocês veem o que foi que ele falou? Então, se entreguei pra vocês. E olha o que é que eu faço nas redes sociais através do quê? Do sonho que eu falei pra vocês, que Cristo tinha aparecido pra mim, pregando nas redes sociais. Olha o que é que eu faço com essas pessoas. Eu digo a vocês que vocês procurem uma igreja e aceitem o sacrifício que Cristo fez. Uma igreja evangélica, né? Ó, e vocês se purifiquem o quê? Tá certo que as igrejas é religião católica, religião evangélica, eles estão se corrompendo. A católica já se corrompeu com as idolatrias, que vocês sabem que a Bíblia é condenada. A Bíblia do católico, a Bíblia do crente, ela fala sobre isso, né? Os crentes já não cometem esse tipo de pecado sobre idolatria, né? Mas ele também tem ídolo, que é o dinheiro, né? Então, assim, e os católicos têm idolatria mesmo de imagem, né? Fora outra também quebra de aliança que ele fez, né? Então, assim, eu já li pra vocês, já fiz vídeo pra vocês. Se vocês examinam os meus vídeos, vocês vão ver. Eu só falo tudo que tá escrito. Eu leio o versículo pra vocês, ó. E o que eu acabei de falar pra vocês, em todos os meus vídeos, eu peço a vocês que vocês procurem uma igreja. E tá escrito, tudo que eu faço com vocês tá escrito. Era só pra se cumprir, entendeu? Ó.
Se tu não sabe a mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. O que é que eu faço com vocês? Vocês são meus rebanhos, entendeu? O que é que eu digo pra vocês? Primeiro, tu manda a gente pra a igreja mais perto da nossa casa, nós começa a se congregar lá, entregar nossa alma a Deus, a Cristo, entregar nossa alma ao Messias e que nós comecemos a se congregar e se consagrar a Deus. Pois então, é tempo de santificação. É desse jeito que estava escrito, é desse jeito que eu estou fazendo. Eu jamais vou me desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, entendeu? Para confirmar algo para vocês na Santas Escrituras, vou ter que soltar mais um sonho para vocês, para poder soltar esse versículo, para que vocês compreendam, entendeu? Eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo a rua. Ele vinha todo lavado de sangue, todo coberto de sangue. E os cabelos dele todo ensopados de sangue, a coroa de espinho na cabeça dele. Ele vinha descalço por cima da calçada. Era uma rua de ponto de comércio, os comércios tudo fechado, não tinha um pé de pessoa no meio da rua com ele. Ele vinha sozinho. A única pessoa que foi lá ao encontro dele foi eu. Eu corri, eu saí do meu... Quando eu virei, que eu vi ele, até eu tava de costas pra ele. Quando eu me virei, que eu vi ele vindo sozinho, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei, né? O que é que eu vou dizer pra vocês desse detalhe, mais detalhe desse sonho? Quando eu abracei Jesus, quando eu me virei, eu vi Jesus completo, dos pés à cabeça. Vi uma coroa de espinho na cabeça dele. Vi o pano que passava na cintura dele todo sujo de sangue. Aquele pano que passa na cintura dele, que vai até o joelho, pois então todo sujo de sangue. Eu vi ele completinho. Ele vinha de cabeça baixa. Ele vinha descendo uma rua. Entendeu? E o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Quando eu abracei ele tampou a cabeça, tampou do joelho para baixo e ele limpou dos ombros até aqui a ponta do manto que ele foi crucificado. Ele limpou, deixou esse aqui tava tudo sujo dele, ele tava todo coberto de sangue. Ele limpou, deixou bem branquinho, bem limpinho aqui o corpinho dele. Aqui o pano que tava da cor de vinho do sangue dele ficou bem vermelhozinho, entendeu? Aí o que é que eu solto para vocês? Eu peguei isso assim, Senhor, tu quer me dizer que tu tá abandonado no evangelho? Se tu tá abandonado, tu não vai estar mais não. Eu vou estar contigo pregando o evangelho nas redes sociais. Pois então, é isso que eu tô fazendo, ó. Olha o que foi que eu fiz pra ele e já tava escrito, presta atenção, ó. É em Cantares 3 agora. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra e de incenso de todos os pó dos mercadores. De todos os pó do mercador é a tela do telefone, para que vocês compreendam, entendeu? De todos os pó dos mercadores é a tela do telefone. Eu tô aqui como se eu tivesse novinha, né? Se eu colocar um filtro, uma maquiagem na minha cara, né? Mas só que não tô não, tô assim, toda, né? Os cabelos, tá normal, tô normal, entendeu? Só de vez em quando eu fico vermelha, porque quando eu quero tossir, né? Ó, preste atenção, outra coisa que eu vou explicar nesse versículo para vocês. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça? O que foi que eu falei para ele? Eu falei para ele que eu ia ficar com ele pregando o evangelho até o último dia da minha vida. Foi uma promessa que eu fiz ao meu Criador, o meu Messias, né? Então, eu prometi a ele. Porra, aqui tá escrito. Uma coluna de fumaça. Coluna de fumaça, vocês sabem que não dura muito tempo com vocês. Estarei com vocês mais um pouquinho de tempo, entendeu? Por isso que eu digo vocês, cuidado. Cristo tá voltando. Cristo tá voltando. Eu, bem pouquinho tempo estarei com vocês. E ele apareceu outra vez, novamente para mim em sonho, me mostrando que tava pregando comigo nas redes sociais. O outro sonho, ele tava aqui, eu tava aqui. Deixa eu vir mais um pouquinho pra cá pro lado. Ele tava aqui do meu lado, assim, e eu tava aqui desse lado, pregando o evangelho. E nós passávamos um tempo, não era um tempo muito grande não, nós parava de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele, e ele desaparecia. Ele se inclinava assim como fosse para pegar algo, ele acha que ele pegava algo e ele sumia, entendeu? É o que eu tenho para dizer para vocês, né? Mas esse sonho,
É o terceiro sonho. Não soltei ele direto completo pra vocês, entendeu? Não soltei esse sonho completo pra vocês. Mas soltei até o final, né? Peguei da metade até o final. Vou soltar ele pra vocês todinho no final do vídeo. Vou beber... Vocês me perdoam. Vou beber um pouquinho d'água. Entendeu? Porque falaram que eu tô com vocês sem beber água. E o que é que eu tenho pra dizer pra vocês, né? É tempo de renúncia. É tempo de vocês se consertarem. Não é tempo de brincar com o evangelho, com a mensagem do nosso Salvador. Sacrifício é uma coisa seríssima, entendeu? A gente tem que levar a sério, né? Vou beber água agora. Meus amores, a minha boca tá vermelha, tô de batom não, viu? É porque eu, de vez em quando eu fico vermelha mesmo, glória a Deus. Ó, esse versículo aqui eu já expliquei pra vocês, né? E vou soltar esse sonho completo pra vocês agora. Deixa eu beber mais um pouquinho d'água. É costume meu que eu tenho de enxugar a boca, pra não encostar no microfone, né? Com os beijos molhados d'água, né? Com os lábios molhados d'água. Vocês me perdoem, vocês sabem que eu não tenho bom estudo. Vocês ignoram aí, né? Deixa eu soltar esse sonho pra vocês, pra soltar o versículo desde o início, ó. Ainda vou soltar outro versículo que ele tá pedindo pra mim soltar pra vocês. Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, a minha irmã e Jesus. Tava nós três dentro de uma casa. A minha irmã, ela tava fazendo algo. Eu sei o que ela tava fazendo, eu sei que ela tava fazendo algo. E eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho. Eu tava aqui, vou mudar ele de canto, né? Vou mudar o Senhor da minha alma, né? O Senhor dono do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Eu tava aqui e ele tava aqui do meu lado, pregando o evangelho comigo nas redes sociais. Nós passávamos um tempo, só que não era um tempo muito grande. Aí nós parávamos. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava de frente para mim, eu de frente para ele, e ele se inclinava assim como se fosse para pegar algo e ele desaparecia, entendeu? E eu dizia assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele estava aqui mais ele estava vestido igual os discípulos. Ele estava vestido igualmente, ele estava nos tempos que ele estava pregando com os discípulos. Com as mesmas vestes, entendeu? Aqui dentro, vinho... Até os pés, homem lindo, maravilhoso, é o nosso rei, né? E com um manto coberto por cima. E quando ele se inclinava para pegar algo, ele desaparecia, como eu já falei pra vocês. E eu ficava naquela angústia, né? Esperando por ele, né? Dizendo que ele ia voltar. E ele voltou. Quando ele voltou todo de branco. Ele voltou todo de linho, glória a Deus. Aí, quando ele voltou todo de linho, ele chegou pra mim e disse assim: tu me espera, eu vou voltar. Aí eu disse sim pra ele no sonho e fiquei aguardando por ele, né? E ele, na hora que ele falou isso, ele sumiu. Na hora que ele falou isso, que eu respondi a ele que sim, né? Ele sumiu. Ele sumiu e eu fiquei esperando por ele no sonho. É até uma angustiante a gente ficar esperando pelo nosso rei, pelo nosso Messias, entendeu? Mas dá prazer, porque é angustiante, mas ao mesmo tempo, né? Eu me acordei com a tristeza, porque eu não tinha continuado dormindo esperando por ele, né? Mas preste atenção. Quando eu me acordei desse sonho, eu fui pro meu quintal. E eu vi um arco-íris no céu. Aí eu disse assim, ele fez uma aliança comigo, de estar pregando comigo nas redes sociais até o último dia. Igualmente eu prometi pra ele, ele disse que ia ficar comigo. Aí pronto, meus amores, aí eu prego todo dia com vocês. Todo santo dia, de domingo a domingo eu tô pregando o evangelho. Até o último dia de eu respirar nessa terra, né? Até o dia dele me tirar daqui, que eu não vejo a hora dele vir sobre nós pra buscar nós, né? Por isso que eu digo a vocês, aceita logo Jesus, né? Aceita Jesus para que nós caminhemos com ele. Mesmo tem algum versículo para confirmar isso na Santa Escritura? Tem sim, no mesmo livro que eu tô soltando para vocês, Cantares. Cantares, vou soltar para vocês Cantares.
Cantares 7 e o versículo 5 para vocês. Para confirmar, ele aqui do meu ladinho pregando o evangelho comigo nas redes sociais com vocês. Bora lá? Ó, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Glória a Deus. Então, é o meu Messias, o Cristo, entendeu? Tá do meu lado, o meu amado Cristo, o Messias. Tá do meu lado pregando o evangelho nas redes sociais, mas ele me dá um grande privilégio. Tá certo que ele tá invisível, eu não tô vendo ele, mas só de eu ter ele por pertinho de mim, invisível, mas é o bastante, entendeu? É o bastante, né? Então, minha alma se alegra dentro de mim quando eu falo sobre ele. Não sei se vocês perceberam, né? Então, assim, mas vou soltar mais algo para vocês, para que vocês compreendam cada vez mais as Santas Escrituras. O livro de Cantares, ele é muito ignorado, porque acho que porque eles referem, né? A passagem do Salomão, do rei Salomão falando para a esposa dele, né? Porque ele tinha tantas, né? Ninguém sabe qual é a esposa dele mesmo, né? Então, porque o rei daquele tempo, ele tinha várias, né? Várias mulheres, né? Não entendo. Não gosto nem de compreender esse tipo de coisa, né? Porque assim, para mim, é como Deus casou Adão e Eva. Para mim, deve ser assim, para mim, por toda a eternidade, tá entendendo? O homem ser só daquela mulher, aquela mulher ser só daquele homem, entendeu? Nada de, nem pensando nos pensamentos, deve ter isso, entendeu? Repreende, né? Então, porque, meus amores, eu sou dessas pessoas assim, entendeu? Ó, deixa eu ler aqui pra vocês aqui, Cantares 6. Cantares 8 e o versículo... Cantares 8 e o versículo 6. Põe em mim sobre selo, sobre o teu coração. Quando ele pede para mim colocar ele sobre selo, sobre o meu coração, é sobre os meus pensamentos. Eu nunca tirei ele da minha mente. E a melhor coisa que a gente faz é colocar ele sobre a nossa mente, entendeu? Dele eu não abro mão, né? Glória a Deus. Ó. Como selo sobre o teu abraço. É a Bíblia aqui, ó. Como selo sobre o teu abraço, porque o amor é forte como a morte. O único que tem todo o poder de falar sobre a morte é o Messias, é o Cristo, porque foi o único que passou pela morte e ele conhece ela, né? O amor é forte como a morte e duro como a sepultura. É o único que conheceu a sepultura, porque todos que morreram ainda não saíram da sepultura para ter domínio e sabedoria para falar sobre um sepulcro, senão o Messias, senão o Cristo. O único que ressuscitou entre os mortos tem poder de falar sobre a morte e tem poder de falar sobre o sepulcro, porque foi o único que se acordou num sepulcro, né? Meus amores, chega a me dar assim uma angústia, né? Eu fico imaginando ele se acordando em cima de uma pedra, né? Uma pedra, né, gelada, né? Glória a Deus. E um lençol sobre ele, né? Cujo ele tirou e ele drobou o lençol, né? Então, por isso que eu digo, aqui esse livro de Salomão é a expressão dos sentimentos dele, entendeu? Dele não, vou falar com mais amor, do nosso rei, né? Porque acima de todos os reis da face da terra, ele é, entendeu? Salomão não entendia nada, não. Vocês acham que Salomão conheceu a morte? Não, ele passou pela morte. Salomão passou pela morte, ele não conheceu a morte. Cristo tem todo o domínio sobre a morte e tem a chave do inferno. Porra, então, é ele que tem todo o domínio para falar sobre isso aqui, sobre esse versículo, entendeu? Ó, porque a pessoa pensa e eu esclareço logo, entendeu? Para que vocês não fiquem pensando. Porque qual foi a única pessoa que conheceu um sepulcro, que ressuscitou entre o mundo dos mortos? Ele foi Cristo. Pois então, é ele que tem todo o domínio para falar sobre isso, entendeu? Ó. O amor é forte como a morte. Tá vendo como ele conhece? Como é que ele conhece a morte, entendeu? Ele conheceu a morte e ele falou sobre ela, entendeu? E duro como a sepultura. Qual foi o ciúme é duro como a sepultura. Qual é a pessoa que conheceu um sepulcro? Se não o Messias, que os outros que desceram o sepulcro não saíram do sepulcro para falar sobre ele, não. Por isso que eu digo a vocês. As suas brasas... O ciúme dele também, olha como é que... O ciúme dele é um ciúme celestial. Preste atenção como é que ele compara o ciúme dele. Ele não compara, ele fala que ele já me mostrou umas lavaredas de fogo no céu, né? Glória a Deus. Pra vocês verem, né? Glória a Deus. Sabe por que eu conheço bem ele assim? Porque a gente tem intimidade. A gente tem que ter intimidade. Deus não procura
união por aparência, não. Ele procura o quê? Ele procura relacionamento. As suas brasas são labareda de fogo, glória a Deus, glória a Deus. Lavareda do Senhor, tá vendo? Ó, lavareda do Senhor, não tá falando Salomão aqui não. É Senhor, nosso Senhor que está lá no céu. Mas as pessoas não creem, as pessoas não entendem. Ó, as muitas águas não podem apagar este amor, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Nem os rios sufocá-lo, glória a Deus, de modo nenhum. Ainda que alguém deste todos os bens da sua casa, pelo amor certamente o rejeitaria. Glória a Deus, com certeza. Porque o amor não se compra, né? Como tem ensino, eu amo esse hino. O amor não se compra, entendeu? O amor se merece, né? Glória a Deus, glória a Deus. E então, agora eu vou ler mais algo também para identificar ele, né? Ó. Se ela... Eu vou ler só esse daqui, é o último, né? É o versículo 9. Vou ler só isso aqui para que vocês compreendam mais ainda das Santas Escrituras. Se ela for um muro, edificarei sobre ela um palácio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Um palácio de prata. Glória a Deus, glória a Deus. Qual é a pessoa que merece um palácio de prata? Meu Deus do céu, né? Nosso rei, meus amores, vocês prestem atenção nos detalhes. Os detalhes, os versículos são cheios de coisas dos reinos do céu. Por isso, meus amores, que eu não me surpreendo nada do mundo. Mas nas coisas celestiais, se a minha mãe estivesse perto de mim, ela dizia assim: Mary, não se admira das coisas de Deus, porque eu já te falei que isso é pecado. Mas como é que eu não posso admirar um rei desse? Me diz. Vocês acham que o Salomão fez um palácio, vai fazer um palácio todo de prata para uma pessoa? Não, porque aqui ele está dizendo que se ela for uma o quê? Deixa eu ver, aqui. Um muro, edificamos sobre ela um palácio deixa eu ler aqui mesmo, prata, um palácio de prata. Isso existe na face da terra? Não, mesmo, não. Pois então, por isso vocês se tiram. E continuar. Se ela for uma porta, Cristo é o que? Cristo é uma porta, mas vai aparecer outra pessoa aqui, pelo que eu entendo dessas Santas Escrituras, vai aparecer outra porta com vocês. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro, glória a Deus, tá vendo? É muito maravilhoso as coisas do nosso rei, as coisas do nosso Criador, né? Vocês acham que um versículo desse cabe para o ser humano? Cabe não, essas coisas aqui são imaginação, não, são coisas dele celestiais, jamais são coisas que habitam na face da terra. Sobre o rei, o nome dele é tão maravilhoso, o rei da Esté. A Esté é uma ótima, a Esté é uma ótima rainha. O livro falando do rei e da Esté, aquele rei do cetro, aquele rei não é terrestre não. Por que que vocês não param para raciocinar? Lê o livro de Esté, que vocês vão conhecer o nosso Deus. Esse rei, ele não é da terra não, porque ele tem um cetro. Um cetro. Qual é o rei que tem um cetro na terra? Me diz. A única pessoa aqui que eu vi que a gente... É a Arca da Aliança, né? Então, e nem todas as pessoas poderiam entrar lá para chegar assim, meus amores, porque se entrasse com pecado lá mesmo, seria condenado, né? E hoje em dia, para vocês verem, as pessoas sobem de qualquer jeito, de qualquer forma, na presença do Deus vivo. Então, meus amores, a gente tem que ter decência até pra gente entrar na presença dele, né? Glória a Deus. Como eu sou, não vou nem falar vocês, vou falar eu. Como eu sou, né? Eu queria oferecer mais a ele, mas eu não posso, né? Ele me conhece, né? Porque nosso rei merece, né? Só que tudo é dele, né? A prata e o ouro, tudo é dele. Para uma pessoa edificar um palácio de prata, ele tem que ser o dono da prata e os donos do ouro, né? Por isso que eu explico as coisas a vocês abertamente, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui fala assim do rei Salomão, né? Uns detalhes. Ó, algo também que eu vou mostrar para vocês que fala... deixa eu ler aqui mais um pouquinho aqui adiante.
Cristo tem o quê? Cristo tem a face dele aqui, quando ele estava conosco, né? A face dele. E ele tem a face dele transformada em corpo de glória, né? Que os olhos dele são como tochas de fogo. Hoje ele já me mostrou, eu conversando com ele, ele me mostrou no céu e eu gravei, né? E eu guardei pra mim, ainda soltei na internet. Peço até perdão a ele, que vai que ele não gostou, né? Mas assim mesmo eu gravei e ainda soltei, né? Mas o que é que eu digo pra vocês? Creio que você não faça igual Tomé, não. Tomé, creio quando Tomé viu. Muitas pessoas vão deixar pra crer em Deus quando vê. Eu não preciso eu ver ele. Tá aqui, o que eu li pra vocês agora aqui no livro de Cantares, pois eu acreditei, eu creio mesmo que eu tava vendo. Entendeu? Mas o que acontece? As pessoas são incrédulas. Não, se eu ver, eu acredito. Se eu ver, pois não. Só na palavra dele eu já confio. A palavra dele pra mim é o que já é uma base de coluna pra mim, entendeu? Só na palavra dele, né? Então, deixa eu ler aqui pra vocês o que? Vou ler o começo de Cantares pra vocês, explicar mais algo pra vocês. Ó. Glória a Deus. Ela chama a atenção dele de todas as formas, né? Glória a Deus. Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as colunas de Salomão. Glória a Deus. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Glória a Deus, é muito maravilhoso as coisas do nosso Salvador, do nosso Deus, do nosso Criador, né? Não olheis para mim, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim. É o que eu recebo nas igrejas, nas casas de Deus. Os filhos da minha mãe, eles se indignaram contra mim. Principalmente quando eu vou falar nas Santas Escrituras sobre os meus sonhos lá dentro. Eles se indignam contra mim, entendeu? Ó, vou continuar lendo aqui para que vocês compreendam mais ainda. Os filhos de minha mãe se dignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha, porém não guardei. Esse aqui é o sonho que eu tive no dia 31 de agosto. Cristo me mostrou 4 templos, todos os 4 templos tá perante o quê? Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Aí primeiro ele me mostrou uma casa, depois me mostrou, eu que tive que mostrar a ele, né? Uma casa, a primeira casa, que é o templo em Israel, a segunda casa, o templo católico, a terceira casa, o templo evangélico, e a terceira casa, o templo que ele ergueu com sacrifício. Então, isso tudo tá sobre o quê? É só vocês lerem o livro de Cantares, que é o livro que vocês ignoram tanto. Aqui vocês veem que ele deixou uma grande responsabilidade sobre ela, né? Sobre ela. Glória a Deus. As pessoas o que ignoram não lê as Santas Escrituras. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe, eu li um versículo ontem para vocês que diz que todos nós somos filhos de Sara. Não foi? Eu sempre falei para vocês nos vídeos ontem. São os filhos da minha mãe, né? Glória a Deus. Eu explico tão bem as coisas a vocês, né? São todas as escrituras. Os filhos da minha mãe
indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Glória a Deus, glória a Deus. Cristo, nas costas dele estava o quê? Algo que ele tinha que fazer, que ele pediu, ele chorou, lágrimas de sangue se misturou junto com o suor dele, né? Aqui do mesmo jeito eu percebo o que tá aqui, ó. Eu percebo. Dizem-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacenta os teus rebanhos. Aqui só fala sobre o quê? Sobre rebanho, rebanho sobre o que? Está falando sobre povos. Está falando sobre povos. Onde apacenta os teus rebanhos, onde o fazem descansar. Os meus rebanhos que eu tenho nas redes sociais, eu mando procurar o quê? Como eu li para vocês. Procura um templo, uma casa evangélica, uma igreja, procura um pastor, as moradas, tá aqui escrito, procura as moradas dos pastores. E vocês o que? Se apacenta lá. Presta atenção que tá escrito aqui. Descansar. Onde diz-me, ó tu, diz-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacenta o teu rebanho, onde o fazem descansar o meio-dia, pois por que razão seria eu como a quem anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Os companheiros de Cristo, aquelas pessoas que ele deixou responsável para levar o id dele. Essas pessoas, entendeu? Glória a Deus. É bom entender as Santas Escrituras, mas dói. Agora eu vou soltar o versículo para vocês. Eu acabei de ler aqui lá, agora eu vou soltar o versículo para vocês, ó. Olha o que é que eu faço com vocês, ó. Se tu não sabe, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras, junta as moradas dos pastores. Não é isso que eu faço com vocês nas redes sociais, não? Vai, procura uma igreja, aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da tua vida. Procura um pastor, diz, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Coloca o teu nome escrito no livro da vida. Tudo isso aqui eu faço que está escrito no livro de Cantares, que é o livro que é tão ignorado, entendeu? Essa sabedoria que não vinha do homem, venha de Deus. Entendeu? Nós toda a vida fomos tratados como o quê? Toda a vida nós fomos tratados o quê? Bem, nós fomos tratados como ovelha. Pois então, esse livro aqui de Cantares fala sobre o quê? Justamente sobre ele, entendeu? Encerrei pra vocês, né? Por aqui eu encerrei, ó. Deixa eu ver se eu li pra vocês todinho. Li pra vocês todinho. Tudo que fala aqui nas Santas Escrituras. Tudo que fala aqui. Ó, vou ler só o versículo 4 e vou encerrar por aqui, porque eu comecei do versículo 5 e fui até o final. Ó, vou ler o versículo 4 para vocês, que é o início de Cantares. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Eu entendi isso aqui. Eu entendi. Glória a Deus. E já deu vontade de chorar novamente, né?
leva-me tu, leva-me tu, aí tem um pontinho, leva-me tu, correremos após ti, o rei, aí tem um nome aqui, ó, correremos após ti, o rei me introduziu nas suas câmeras. Aqui na Terra existe câmera de Deus, vocês sabiam? Em ti nós regozijamos e nos alegramos do teu amor. Nós lembraremos mais do que do vinho. Os restos te amam, glória a Deus. Esse aqui é um coro que eu acabei de soltar para vocês do livro de Cantares. Glória a Deus. Os restos te amam, glória a Deus. É muito bom a gente ler as Santas Escrituras e a gente ler e entender, né? Mas para isso a gente precisa o quê? De se consagrar. Precisa a gente estar com comunhão com Ele. Para que a gente não leia a Bíblia como um livro normal. Eu posso pegar um livro e ler aquele livro todinho. Normal. A Santas Escrituras, ela fala da minha vida e ela fala da vida de vocês. Ela fala de que do início de todas as coisas, Ele sempre conosco. O primeiro rei que houve na terra foi o quê? Abraão e a rainha. O primeiro rei foi Abraão e a rainha Eva. Os primeiros reis na face da terra. Que o que? Que o inimigo foi lá, se entremeteu perante após ele, é verdade. Primeiro explica a nós, isso aí que tu tá abrindo a boca, tá falando. Eu vou explicar, mas é bem rapidinho, viu? Vou mostrar o reino para que vocês entendam, o reino que foi perdido. Pronto, tá aqui, ó. Pra vocês acreditar e vocês crerem em tudo que eu tô lendo pra vocês, ó. Então, dirá o rei, vocês vê? Rei, ele não tem outro nome, só tem rei. E esse rei aqui que eu tô falando é o Messias. Entendeu, ó? O rei, então, dirá aos que estiverem... Eu vou repetir, ó. Então, é Mateus 25. E o versículo 34. Então, o rei... Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Que é o quê? O que foi que aconteceu com Adão e com Eva? Eles saíram de lá e vieram para a terra. Então, o que é que nós vamos herdar? O reino que foi o quê? Preparado desde a fundação do mundo. E lá quando ele e ela saiu, fizeram o quê? Primeiro foi fechado. Colocou, Deus, na Santas Escrituras está dizendo que Deus selou lá e colocou 2 anjos para que ninguém entre. Pois então, e para lá nós iremos. Está escrito. Esse aqui está falando sobre esse reino, entendeu? Uns vão herdar esse reino, outros vão herdar o tormento eterno. Por causa de quê? Por desobediência, que foi a mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden. Um canto maravilhoso. Bora lá, ó. Eu vou ler eu li o versículo 34, agora eu vou ler o 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os justos vão herdar o quê? Justamente o que eu acabei de ler para vocês. O reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. O reino vão herdar por herança. O reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Esse aqui são o quê? Os justos. Os que fazem a vontade de Deus que está no céu. Que não está o quê? Para as vontades desse mundo. Estamos ligados o quê? No Rei Celestial. As nossas coisas, nós não somos desse mundo. Ninguém é da face da terra. A gente estamos só de passagem. Estaremos o quê? Uns dias na face da terra.
uns dias, porque é difícil uma pessoa chegar até 100 anos, que é um século, né? Então, acho que é um século, né? Não é século não, né? Sei lá. Não consigo compreender. É uma... Deixa eu ver. Eu não consigo falar. É 100 anos, né? É difícil uma pessoa viver 100 anos, né? Então, quando vai chegando lá pertinho, vai ser retirada da terra, né? Então, por isso que eu digo a vocês, nós estamos aqui de passagem. Nosso reino não é esse. O nosso mundo não é esse. Nós estamos aqui para fazer uma escolha. Por quê? Por causa dos pecados. Por isso que eu digo, por isso que Cristo disse, se nós não nascermos de novo, para ser igualmente nós éramos no Jardim do Éden, é impossível nós herdar o quê? Que nós volte para lá novamente. É impossível nós voltar para lá se nós não nascermos de novo, largar tudo. Morrer aquela velha pessoa, nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus, entendeu? E ele nos adverte só nas Santas Escrituras para que nós permaneçamos conforme a vontade dele, entendeu? A Bíblia, ela nos leva, tudo que nós botar em prática, ela nos leva ao reino do céu. Eu vou te confirmar num versículo. Como tu lendo a Bíblia, tu vai direto para o céu. Tu lendo a Bíblia, se tu colocar em prática, tem mais. Se tu colocar em prática, Cristo é o caminho. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Bora lá. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Examina as Santas Escrituras para tu ter vida eterna. Se tu não examinar, não vai por doutrina de homem, vai pela doutrina de Deus. E para completar, eu peguei uma passagem que Cristo fala, ele dando doutrina. Ele dando a passagem falando sobre doutrina. As pessoas aquelas pessoas que têm a palavra de Deus, os fariseus, né, se dignaram com ele, porque ele estava dando doutrina. Glória a Deus. Então, é a mesma coisa ele manda eu fazer, né? Adverte, lá no versículo ele diz adverte. Sabe por que eu advirto vocês? Porque eu quero que vocês também, nós se encontrem nos ares. Eu quero conhecer a maioria das pessoas que caminham comigo na internet, eu quero conhecer vocês nos ares, entendeu? Quando nós chegarmos lá no céu, ela ali que pregava para nós na internet, era ela ali que falava para nós ir para casa, para nós ir procurar uma igreja e aceitar Jesus, era ela ali, entendeu? Eu quero que vocês me conheçam, porque eu não conheço vocês, mas eu quero conhecer vocês, entendeu? Glória a Deus, cuida, olha o que eu tô te dizendo. Persiste, olha o que eu falei, teve um dia eu estava muito angustiada, assim, Espírito Santo, amado da minha alma, fala comigo, eu tô angustiada. Aí ele falou comigo, em versículos assim, em versículos separados. Primeira coisa, ele chamou logo minha atenção. E eu gosto quando ele faz isso comigo, porque eu digo assim, ele tá me corrigindo, eu amo quando ele me corrige, né? Ó, persiste em... Meus amores, é porque assim, se eu tiver com alguma falha, ele chamando a minha atenção, eu vou me corrigir para mim não fazer mais, entendeu? Ó, persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Olha o que foi que ele falou para mim. Aí vocês acham que ele me pedindo uma coisa dessa, vocês acham que eu vou dizer um não para ele? Vou nada. Eu vou falar assim, entendeu? Vou. Ó, persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Quem que vai sair da terra aqui? Primeiro, o Espírito Santo no arrebatamento. Porra, então tu já tá entendendo as Santas Escrituras. Tu já tá entendendo, tu já tá começando a compreender. Algo que ele me pede mais, ó. Versículo agora 11. Manda estas coisas e ensina-as. Ele deu uma ordem, é um versículo isolado. Ele falou isso e isolou o versículo. Acabou-se o versículo, é só um versículo. Uma pequena frase que ela já fala tudo. Por isso que eu digo a vocês, se santifica. Entendeu? Versículo 9, preste atenção. Estas palavras é fiel e digna de toda aceitação. Entreguei para vocês. Porque pela palavra de Deus glória a Deus. Pela palavra de Deus e pela oração é santificado.
Nós só se santifica pela palavra e pela oração. Por isso que eu solto com vocês. Tanto solto para vocês como solto para mim. Tudo que eu leio aqui, eu pego para mim também. Tudo, 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 tudo. É para orar, tô orando. É para me ler a palavra, eu tô lendo direto com vocês. É para mim me consagrar ao Espírito Santo, tô fazendo também. Desce, eu não abro mão, porque eu jamais quero que ele fique longe de mim. A minha alma, ela se angustia se ele não estiver por perto de mim, entendeu? A minha alma. Se eu sentir que ele se afastou um pouquinho, eu chamo ele para pertinho de mim, porque a melhor coisa é ter o Espírito Santo sempre por perto, né? Pronto, encerrei pra vocês, tá bom? Esse vídeo tá grande. Ah, deixa eu soltar mais um pouquinho em Coríntios, porque ele me pediu, e eu vou soltar o versículo 7. Glória a Deus, é sobre... Ixi, glória a Deus, é sobre Adão. Vocês querem ouvir, né? É sobre Adão, né? Porque Cristo está dizendo que ele é o segundo Adão. E Cristo diz que é o início de todas as coisas. Se ele é o início de todas as coisas, então ele é o primeiro Adão. E ele é o último Adão. Entendeu? Oh, glória, oh, glória. Medo tá procurando o quê? Vou pra mim ler pra vocês. É sobre o Adão. Porque eu vou... é Coríntios... não, é 1 Coríntios 15. É 1 Coríntios 15, entendeu? E o versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Glória a Deus. Já começa a encaixar, né? Glória a Deus. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Glória a Deus, é muito maravilhoso. Vou ler o último. Mas cada um por sua ordem. Glória a Deus, glória a Deus. Cristo as primícias. Cristo ressuscitou primeiro. Glória a Deus. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus. Brevemente, daqui uns dias estarei o quê? Estarei com ele, né? Glória a Deus. E os mortos também, né? Glória. Que dormiram com Cristo, fazendo a vontade do nosso Pai, né? Glória a Deus. Agora bora pra... Glória a Deus. Bora lá. Continuando. Parou não. Deixa eu pegar daqui do início. Semear corpo natural, que é o meu corpo aqui, o corpo natural. Semear-se corpo natural. Ressuscitará, glória a Deus, glória a Deus. Corpo espiritual, o mesmo corpo que existe lá no Jardim do Éden. Preste atenção. Tô explicando bem direitinho a vocês. Mesmo nós vamos ter o mesmo corpo que Eva e Adão tinham lá no Jardim do Éden. É sim. E nós estamos debaixo do comando dele lá no jardim, que nós vamos possuir por herança, né? Glória a Deus. Corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Tá vendo aí? Glória a Deus, do mesmo jeitinho, glória a Deus. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Glória a Deus, verdade. Já li vídeo para vocês. O último Adão, olha aí, confirmei a vocês agora. O primeiro Adão e o último Adão, preste atenção. Vou ler de novo, vou repetir do início para que vocês compreendam. Ó. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu encerrei para vocês. Vocês viram a minha alegria? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É motivo. Olha o que ele fez por nós, entendeu? É muito maravilhoso. O último Adão, espírito vivificante. Glória a Deus. Primeiro confirmar para nós, confirma nas outras escrituras, confirma.
Bora pro livro de Apocalipse. Eu gosto de confirmar vocês, porque vocês tem pessoas que temem o livro do Apocalipse. Por isso que eu gosto de soltar no livro do Apocalipse pra vocês. Bora pra lá? Vai ser no início. Olha o que é que Apocalipse 2. Olha o que é que ele fala aqui no versículo 8. Presta atenção, redobra atenção. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro... Não, peraí, eu errei. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, Não, eu errei. O início é o... Não, peraí, eu errei. Glória a Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio. Ele é o princípio, glória a Deus. E o fim, diz o Senhor, glória a Deus, o Senhor da nossa vida, né? Glória a Deus. Que era, que é e que há de vir. Ó, é o que era, o que era, o que era, o que há e o que há de vir. Vocês prestaram atenção? Que era lá no início, o que é, o que veio para nós, e o que há de vir, que é o nosso Messias, né? Glória a Deus. O Todo-Poderoso, glória a Deus, glória a Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Mera explica mais, mostra mais para nós. Bora lá, mais um. E eu vendo, quando vi, caí aos seus pés como morto. Quando ele viu quem? Quando ele viu o Messias, ele caiu. Aqui foi o quê? A passagem de Apocalipse. João, né? João Pedro. Então, ele caiu prostrado aos pés do anjo. O anjo vai repreender ele. Por isso que eu digo a vocês, cuidado nas idolatrias. Um anjo ninguém pode adorar. Um anjo que não desceu do céu para vir morar conosco. Por que nós poderemos adorar uma pessoa que nunca desceu do céu para a terra? Nós só podemos adorar Deus e que o Messias, digno de louvor e de toda o quê? Tudo que nós fazemos pelo Evangelho, por causa de quê? Porque ele veio do céu. E ele o quê? Retornou para o céu. Vocês viram que ele subiu numa nuvem ao céu, entendeu? Eu vejo a hora de também subir junto com ele, né? Glória a Deus. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Tá vendo? Ele está se referindo que ele é o primeiro Adão, e ele é o último, como eu falei para vocês. Eu sou o primeiro, e sou o último. Ó, eu vou repetir, ó, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém, 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 amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Olha o que foi que eu acabei de falar para vocês nos meus vídeos, que ele tem o quê? A chave da morte e do inferno, né? Tá aqui, ó. Tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Por isso que eu digo a vocês, não perde tempo, corre, aceita Jesus, procura uma igreja a mais pertinho da tua casa, procura um pastor. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Cristo fez um sacrifício por mim, eu quero colher. Colhe o teu sacrifício, entendeu? Por isso que no último dia ele vai se retirar todos os mortos, para ficar perante a ele, perante o Deus vivo, né? Como eu estava dizendo a vocês, né? Aqui, ó. Ele se prostrou... Peraí, eu errei, ó. Eu vou pedir perdão logo a vocês. Eu errei porque ele se prostrou, ó. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Você está vendo? Mas eu li outra passagem também, que é no final do livro do Apocalipse, que quando estava mostrando, né,
estava mostrando as coisas a ele, né? E ele, quando ele viu aquelas coisas, ele caiu aos pés do anjo. O anjo repreendeu ele e disse a ele que ele não fizesse tal coisa, que o único que merece adoração é só Deus. E aqui está dizendo que aqui ele se prostrou perante a Cristo. Você está vendo aí? Ele se prostrou perante a ele. E ele disse, não temas, que ele não tivesse o quê? Ele caiu como morto, não foi nem prostrado, né? Ele caiu como morto, não aguentou a glória dele, né? Glória a Deus. A glória dele não, vou tratar com mais respeito, a glória do nosso rei, né? A glória do nosso Deus, né? Então, deixa eu ler essa passagem do anjo que eu falei pra vocês, tá bem por aqui. Glória a Deus. É porque eu não gosto, é que eu fico procurando o versículo para soltar para vocês, quando eu não tenho marcado ele. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo visto e ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para me adorar. Tá vendo? Ele se prostrou aos pés do anjo para adorar, que é aquela passagem que eu confundi aquela passagem de Cristo com a passagem dele aqui. O anjo vai repreender ele na mesma hora. Para vocês verem como nenhum anjo que está no céu a gente pode adorar. Avalie o quê? As idolatrias que tem no tempo católico. Por isso que eu digo a vocês, cuidado. Bota a imagem do pai dele, né, da terra aqui, né, e bota a imagem da mãe dele. Vocês não podem fazer isso, entendeu? Se o anjo repreendeu, é porque as pessoas não compreendem a palavra de Deus. Se um anjo repreendeu a idolatria, avalie o quê? A gente avalia o quê? Sobre um ser humano, jamais, entendeu? Ó. E disse-me, olhando, não faças tal, porque sou o servo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra de Deus, adora a Deus. Tá vendo aí? Olha aí, olha o que foi que o anjo falou. O anjo ainda explicou a ele, eu sou servo teu, eu sou servo dos profetas, adora a Deus. Olha o temor que o anjo tinha, a reverência que o anjo tinha perante a Deus, para vocês verem, né? Por isso que eu gosto de ler as Santas Escrituras, mas eu gosto de ler versículo por versículo e eu medito, entendeu? Porque um anjo tem um temor medonho pelo nosso rei, pelo nosso redentor. Ele ama ele, a gente vê que ele ama, né? Ele disse aqui, ó. E disse-me, olha, não faças tal. O anjo repreendeu ele, ó. Porque eu sou servo teu e de teus irmãos, de todos nós, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Glória a Deus. Eu não guardo não, eu guardei aqui, guardo aqui, tá entendendo? Na minha mente. Aqui, quando eu mostro pra cá, meus irmãos, eu digo aí, tô dizendo a vocês que eu guardo as palavras desse livro na minha mente, entendeu? Adora a Deus. O anjo separou, ele botou essa frase, adora a Deus, ele botou separada. Ele deu assim uma repreensão, adora a Deus, entendeu? Por isso que eu digo. E as pessoas conhecem essas passagens aqui, mas elas não soltam não. Por isso, meus irmãos, que muitas pessoas vão sofrer. Por quê? Porque não preste atenção nos detalhes que está escrito. Nós temos que ter reverência só a um, que é o Deus que está no céu, né? Pois eu encerrei para vocês, encerrei no livro da Apocalipse, Apocalipse 2, e li o versículo o quê? Li o versículo 8, li o versículo 9, li o versículo... Li até o versículo 9. Deixa eu marcar aqui de caneta. Meus irmãos, eu vou encerrar logo o vídeo para poder não ficar procurando, perdendo o tempo de vocês, né? Fui.